absolutamente nenhum modo de se manter esta jornada de trabalho existente. É alguma coisa completamente irracional. Veja, o governo quer conversar com os presidentes das centrais empresariais para que a sua proposta vingue no Congresso, dado que o relator da proposta acabou desvirtuando a ideia. A ideia é o fim desta jornada que se tem aí e a substituição de uma jornada que seja claramente uma jornada de diminuição mesmo da carga de trabalho. Porque os enfeites de diminuição não adiantam, não resolvem o problema. O problema está que o Brasil vive um pleno emprego, tem uma economia potente capaz de prolongar esse pleno emprego até em crises. Todo mundo dizia que se baixasse a inflação, né, aí ia ter, né, olha só, né, inflação tá alta, então baixou a inflação e junto com o pleno emprego, o país está vivendo uma amostra de que os economistas erraram, e a economia brasileira ela pode manter este pleno emprego por muitos anos. Não tem mais sentido, gente, você ficar preso a jornadas de trabalho numa situação que há uma população que, se ficar livre, um pouco mais livre do trabalho, não vai só descansar e melhorar a sua produtividade, vai também começar a alimentar um consumo extra, vai começar a alimentar um parque de entretenimento extra, ou seja, vai dar vida nova para o Brasil. Você imaginou um monte de gente tendo mais um dia na semana para ir ao parque, ir ao cinema, visitar os parentes, ir ao restaurante? Você ganha um dinamismo, o país ganha um dinamismo enorme. Ficar mais tempo com os filhos, isso está sendo fundamental no nosso país. Então, a jornada de trabalho reduzida, da maneira como ela está proposta pelo governo, ela é alguma coisa que prevê um Brasil dinâmico. E qual é o argumento central do Lula quando ele fala sobre esta jornada? O argumento dele é imbatível. Ele começa lembrando o tempo que ele era trabalhador na Volkswagen, ele falava, tirava no pátio aquele 40 mil, né, para entrar nas fábricas, né? Hoje, quantos são? 12 mil. Quer dizer, a robótica, a tecnologia entrou na fábrica. Agora, o interessante, gente, é a produção, né? Hoje se produz quase três vezes mais que aquela época em termos de carro. Então, veja, se você fez este movimento, não tem mais sentido você simplesmente dizer: no futuro, quando entrar a inteligência artificial, então nós vamos diminuir a jornada de trabalho. Não faz sentido, porque isso é o que se dizia quando a máquina entrou lá atrás. Então, se há tecnologia, se o país absorve, por que não? Por que não agora?
Quer dizer, há uma compreensão de que precisa ser agora. Assim mesmo, a proposta do governo não é abrupta, ela prevê uma transição para começar efetivamente daqui a 2 anos. Então vejam, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha só, a jornada 6x1 sendo substituída pela 5x2, com 40 horas semanais e 8 horas diárias. Gente, 8 horas diárias. Chegar no século 21 ainda com 8 horas diárias, quer dizer, nós não temos, é para chegar nisto. É algo que não dá para entender absolutamente a cabeça do empresário que não concorda com isso. Agora, me parece que a discussão que vai haver amanhã no Congresso, com as lideranças do Congresso, junto com as lideranças dos empresários, né? E o governo, me parece que o Lula está insistindo em alguma coisa que não funciona, que é este Guilherme Boulos. Ele pôs o Guilherme Boulos para ser o representante do governo nesta discussão. Não vale, gente, não vale. Eu entendo por que o Lula quer um governo com uma cara mais à esquerda. Ele sabe que ele precisa disso para governar e ele sabe que para se eleger mais ainda. Então, o acordo com o PSOL foi uma opção sábia. O problema é que o acordo com o PSOL teve que engolir o Boulos. E o Boulos é um péssimo argumentador. Péssimo. Ele não tem a sinceridade. Pode até que seja sincero, mas ele não tem. Ele não passa sinceridade. Outra coisa é a incompetência dele nos argumentos. Ele fala chavões, ele fala clichê, ele não dá a impressão de que ele acredita no que fala. E uma terceira coisa, ele não é um cara inteligente. Ele não é um cara inteligente em debate nenhum. Principalmente na hora que você tem que explicar argumentos. Esta reunião de amanhã tinha que ser feita por outras 2 pessoas. Eu sei, tô cansado de saber, o Lula quer empurrar o Boulos para o Boulos se tornar alguma coisa. Isto é um erro do Lula. O Lula tem o dedo podre, ele já indicou a Dilma, agora está indicando o Boulos. Não é boa indicação. Não estou dizendo que ele vai indicar o Boulos para ser candidato a alguma coisa. Não, o Lula não tem. O Lula está vivendo o imediato. Mas o que eu estou dizendo é que não é uma boa. Tem que arranjar um serviço para o Boulos. Dá outro serviço. Ele já não tem o serviço. Agora, secretário-geral. Secretário-geral do quê? Da presidência. O que é isso? Quem é que tem que ir para a reunião? Vocês vão concordar comigo. Quem tem que ir para essa reunião amanhã, com os números, mostrando que a produção não cai, mostrando que são 2 pessoas. Sem dúvida, a ministra do Planejamento. É ela que tem que falar, nós planejamos a estrutura do governo desta maneira. Nós planejamos a estrutura do governo e do Estado para ele gerir a sociedade desta maneira. Então, é a Tebet. Ela é simpática, bonita, inteligente e tem trânsito com os empresários. E ela fala com autoridade, porque ela está com os números na mão. A segunda pessoa que tinha que dar uma bicada ali é o Haddad. Porque, no final, o Ministério da Fazenda que bate o martelo do porquê que se pode fazer isso, porque não se pode, inclusive, né? Porque há experiência de trabalho do próprio setor público. O setor público já funciona dentro desse registro, uma jornada de 40 horas.
Então o próprio setor público pode dar o exemplo para o setor privado. Inclusive porque o setor público tem salários maiores, no geral, do que o setor privado. E há companhias do setor público que vivem bem. Então, há todo um esquema para se conversar, onde a última pessoa que tinha que representar o governo nessa hora era o Boulos. Não vai funcionar, gente. Ele não arranca absolutamente um dedo, um dedinho, um mínimo, uma falange em favor do governo. Ele é péssimo, péssimo. Boulos é o tipo do cara que você tem que, né, se você tem uma loja, no balcão ele não vai, na contabilidade também, na limpeza ele não sabe. Você tem que encontrar um emprego para ele, não encontra. E esse é o pior. Até porque, né, o Boulos falando de trabalho soa um pouco que vira até piada, é até uma ofensa, né? Porque é o cara que nunca trabalhou, é o cara que nunca pegou uma jornada. Você pode falar assim, aí é duro, né? Aí é difícil. E eu temo que ele, eu temo que o Boulos seja escalado na campanha para mais coisa. E não vai. Vocês viram o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Ah, porque estão em primeiro lugar, depois no fim o Lula que teve que vir fazer a campanha dele, ainda assim tomou de chanfrada para um prefeito zerado, zero, que é o Nunes. Bom, gente, e o nosso Filomed? Olha, tem um episódio pronto que vai ao ar logo, que é o do Peçanha, né, falando sobre os Sloterdijk, mas nós precisamos nos preparar para o próximo semestre. Eu preciso das doações de vocês, gente. Não chegamos num dinheiro razoável para a gente fazer o Filomed do semestre que vem. Então a gente está pedindo para vocês colaborarem. Não tem mais tempo, nós estamos já no final do mês. É agora que eu tenho que fazer a negociação com eles ou nós não vamos poder fazer. E vocês toparam fazer, então preciso da colaboração de vocês aqui no Pix, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é que tá falando de inteligência artificial para lá e para cá, mas muita gente fala o que não sabe. Inclusive o National Kid parece que tá falando que o National Kid é ótimo, né? O cara, em vez de ele cantar a música da Angélica, voo de táxi, né? Ele voo de camburão, né? A música dele. Bom, mas então tem no giraldelli.online um artigo sobre o turco mecânico. Vale a pena vocês lerem, tá? E o Pix, gente. Dá qualquer contribuição, pede para outros darem pra gente chegar. Vamos fazer o Filomed? Não vamos ter que abandonar o Filomed? Pô, tá ficando legal, gente. Daqui a pouco a gente volta.